quando eu conhecer alguém, essa pessoa não vai querer ficar comigo. E se eu ficar com essa pessoa, não vai demorar muito, ela vai ver que eu não tenho nada para oferecer, eu não sou ninguém. Nesse vídeo eu vou dizer para vocês quais são as duas crenças que mais eu tenho que combater, mais eu tenho que lidar com elas, aprender a lidar com elas para poder reprogramar e vencer. Então se liga que você vai saber quais são as coisas que mais me incomodam, que mais tem me dado trabalho. Vem que pode ser as mesmas que a sua e eu posso te ajudar nesse vídeo. Fala galera, Elvis Daniel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e meia caminhada, como sempre, quase todas as tardes. E a parada é a seguinte, cara, vou dizer nesse vídeo quais são as duas maiores crenças que eu enfrento, cara, que eu uso áudios para reprogramar, que eu combato o tempo todo. Primeiro, para você entender o seguinte, cara, crença é toda programação, tá? Tudo que você aprendeu dos seus antepassados, tudo que você aprendeu dos seus pais, tudo que está guardado na tua memória subconsciente, tá? Tudo que está guardado lá no seu inconsciente ou subconsciente, como você queira chamar, que está num lugar escondido, aonde muitas vezes nem você sabe, ok? Então tudo que você aprendeu, tudo que você viu, tudo que você sentiu, até quando você estava na barriga da sua mãe, na gestação, você carrega na sua memória subconsciente. E aí tem um monte de programa aí dentro, tem um monte de crença aí dentro, tem um monte de imagens aí dentro, esse modo mental subconsciente seu e meu e de todo mundo que está nessa terra vivendo essa experiência humana, que a gente chama de crença, tá? Por que que é uma crença? Porque com o tempo, tanto você ouvir aquilo, você ver aquilo, você viver daquele jeito, viver com aqueles princípios, aprender, você começa a acreditar que aquilo é parte de você, que você é aquilo, né? E você tem como uma crença, como algo que você acredita que é verdade. E isso é a percepção da sua realidade. A percepção da minha realidade é baseada naquilo tudo que eu vivi, a percepção da sua realidade é baseada naquilo tudo que você viveu, tá? Que você sentiu, que você tem experienciado até hoje. Todos os seus princípios, né? Tudo que você acredita, tudo que você tem como valor, são as suas crenças. E tudo isso são programas, tá? Que são guardados no seu estado subconsciente. E uma vez que você entende isso, que você é um ser espiritual vivendo experiências humanas, e que tem programas na sua mente, tem coisas aí que você precisa mudar, dependendo da idade que você tiver, é muito complicado, porque quantas vezes você ouviu isso ou aquilo dos seus pais, né? Quantas vezes você sentiu aquela sensação oculta que você nem sabe por quê? Quantas vezes você chorou sem nem saber por quê, né? Então tudo isso são programas que estão aí interno dentro de você, tá? Então tudo que você está vivendo são crenças, tá? São coisas que ensinaram pra você, e muitas vezes, galera, a gente nem é isso. Então a pessoa fala pra mim assim, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou assim, bate no peito, né? Só que muitas vezes a crença que ela tem é uma crença negativa, que leva inconscientemente ela a ser triste, ser uma pessoa infeliz. Então ela se acha feliz, tá? Ela acha que é feliz e ela faz coisas para que essa felicidade, para que essa crença tenha valor, tenha sentido. Então, por exemplo, se uma pessoa acredita que o valor dela está no corpo, ela vai mostrar mais o corpo, tá? Se uma pessoa acredita que se ela tem problemas emocionais relacionados à sexualidade, ela vai mostrar na sexualidade isso, tá? Suas emoções. Isso tudo é crença, tá, galera? E existem duas crenças que sempre afetaram o meu coração, mas que eu sempre trabalhei elas, mas eu trabalhei de uma forma, digamos assim, inconsequente, tá? Colocando para debaixo do pano. A primeira delas é a minha vida financeira. Eu sempre acreditei intimamente que eu não merecia ser uma pessoa próspera financeiramente, que eu não merecia ter um carrão muito legal, que eu não merecia ter uma casa super legal, que eu não merecia ter muita grana, que eu não merecia ter empreendimentos, ter coisas que me levassem a ter dinheiro, porque a minha crença interna, minha bússola das crenças, né, minhas sabotagens, né, minha autossabotagem dizia que quem era rico não ia pro céu, que quem tinha muita grana
era snob, ou era, enfim. Tem várias coisas, né, que a gente ouve sobre isso. Isso são crenças, né? Eu sempre ouvi isso. E a minha realidade, galera, sempre foi muito humilde, sempre foi muito pobre. Eu já passei fome, né? Eu já dormi na rua, já quase vivi na rua um tempo. Enfim, é complicado, cara. Então, quando eu penso, por exemplo, esses dias eu tava numa caminhada, eu vi uma casa, eu sou muito visual, eu vi uma casa, pô, tá lindaça, eu falei, cara, eu quero comprar essa casa. Não essa casa, mas uma casa parecida, tal, não sei o quê. E aí veio uma crença, dizendo assim, mas como é que você vai comprar? Você não tem condições para isso, você nem merece isso. E aí eu perguntei para mim mesmo, por que eu não mereço? Né? Por que eu não consigo comprar? Por que eu tô pensando assim? E quando eu parei para pensar nisso, veio imagens na minha cabeça de tudo que eu vivi, desde a minha infância até a minha fase adulta. E veio imagens das casas que eu morei, dos lugares que eu frequentei, das coisas que eu vivi. E todas essas imagens, galera, era de momentos muito tristes, momentos de fome, de solidão, momentos em que as casas que eu morei foram todas muito ruins, né, entre aspas. Hoje eu sou feliz e grato por isso, mas na época eu não entendia. Então a visão que eu tinha, que eu tenho, de casa, de residência, não é uma casa luxuosa, não é uma casa bonita, uma casa super moderna, uma casa legal. É o contrário, tá? Realmente, paredes caindo por pintar, bichos, porque foi a realidade que eu vivi muito tempo, tá? Casa de madeira, bem feia, caindo aos pedaços. Porque a gente não tinha condições, né? Chão de terra, muitas vezes, enfim. E tudo isso veio na minha mente, sabe? Veio essas imagens e eu falei, cara, como que eu vou poder comprar uma casa linda dessa? Você entende? Que as imagens que estavam guardadas lá quando eu era criança, lá na minha adolescência, lá de quando eu não podia, de quando eu convivia com os meus pais, hoje eu agradeço os meus pais, eles tiveram que passar por isso para dar a educação que me deram, para fazer com que eu estudasse e tudo mais. Mas na época eu não entendia, e agora, depois de adulto, quando eu penso em muitas coisas, me vem muito isso, né? E é essas imagens que destroem o meu e o teu sonho. Então, eu nunca imaginei que eu poderia ter uma casa legal. Eu nunca imaginei que eu poderia ter um carro legal. Eu nunca imaginei que eu poderia ter uma condição de vida legal, andar com roupas legais. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer coisas legais que pudessem fazer com que eu fosse alguém de valor financeiro, né? E muita gente, pelo menos na minha época, ou até nas fases que eu vivi, demonizavam o dinheiro, né? Quem tem muito dinheiro é snob, quem tem muito dinheiro não é humilde, quem tem muito dinheiro tem porque rouba. Eu ouvia tudo isso, e quando eu tinha oportunidades de ser próspero, quando eu tinha oportunidades de ter um trabalho em que eu ganhasse mais, ser líder, eu sempre tive essas oportunidades, eu me sabotava, né? Porque lá nas minhas crenças, lá na minha estrutura subconsciente, existiam essas imagens. Você não é capaz disso. E aí, por não acreditar que eu não era capaz, eu deixava escorrer pelas mãos essas oportunidades. Então essa é a primeira crença que até hoje eu faço áudios de reprogramação. Eu tento colocar na minha cabeça que o dinheiro não é o mal. É quem muito tem, quem usa, quem usufrui disso, que faz o sentido disso, né? Então, tem pessoas pobres que são medíocres, tem pessoas ricas que são medíocres, tem pessoas pobres que são metidas, tem pessoas ricas que são metidas, enfim. O dinheiro só potencializa aquilo que a pessoa já é, né? E convenhamos que com dinheiro, cara, a gente faz muito mais coisas, a gente consegue muito mais oportunidades, a gente consegue ir para muito mais lugares, a gente consegue fazer muita coisa mais legal, tá? Então essa é uma crença que eu combato sempre. A segunda crença é a crença relacionada aos relacionamentos, né? As relações. Na minha adolescência eu tinha vários complexos, então eu pensava, nunca ninguém vai me amar, nunca ninguém vai me querer. Quem vai querer um cara como a mim, tudo desajeitado? Eu era gordinho, depois eu fiquei magrelo e andava com umas roupas estranhas, e enfim, adolescente, né? E não ligava pra muita coisa. Cara, era terrível. E isso tudo foi alimentando essa crença em mim, de que eu não era capaz de conhecer alguém especial. A informação que eu tinha interna era a seguinte: quando eu conhecer alguém, essa pessoa não vai querer ficar comigo. E se eu ficar com essa pessoa, não vai demorar muito, ela vai ver que eu não tenho nada para oferecer, porque lembra das minhas crenças financeiras? Eu não tenho nada para oferecer, eu não sou ninguém. E todos os relacionamentos que eu tive
foram baseados nisso, e muitas vezes eu tinha vergonha de dizer pra pessoa, né, falar, ó, eu penso assim, eu sou assim, eu acredito que eu sou assim, eu tenho que trabalhar isso no meu coração, na minha mente, e eu não falava isso pra pessoa, e eu acabava sempre me sabotando, e colocava o relacionamento, colocava o amor, colocava tudo que era de esperançoso pra eu ter alguém, ser feliz com alguém, debaixo do pano, e muitas vezes eu acabava sempre sozinho. Por quê? Porque eu não me acreditava merecedor de ter alguém legal comigo, né? E eu vivi muito tempo isso, né? E todas as experiências por causa disso, dessas crenças, foram frustrantes, porque você pensa uma pessoa viver com alguém que pensa assim. Pensa uma mulher viver com um homem que acreditava ser isso e que não sabia explicar. Deve ser chato pra caramba, né? Então eu entendo hoje algumas pessoas que passaram pela minha vida e só passaram e eu me sabotei e entendi que elas foram embora da minha vida. E demorou muito tempo para eu acordar para isso. Então eu tive vários relacionamentos, e todos os meus relacionamentos, galera, frustrados. E sempre eu saía machucado porque eu me condicionava a isso, né? Acreditar que eu não era merecedor de alguém especial, porque eu não me achava especial, né? Isso é muito complicado. Então, crenças de merecimento e coisas que eu não conseguia perceber em mim que são valiosas, né? E tudo isso atrapalhou a minha vida e até hoje eu combato isso, cara. E às vezes, por acreditar ser assim e estar combatendo isso, porque isso são coisas que a gente tem que estar limpando sempre, até hoje em dia, por exemplo, recentemente eu tive uma experiência muito frustrante que até hoje, cara, me faz sofrer algumas coisas, algumas consequências, né? E foi por causa disso. Hoje eu entendo que foi por causa disso, que ainda estava debaixo do pano muitas dessas crenças, muito desses diminuição de valor. E nem só isso, cara. A pessoa também tinha outro princípio, tinha outras crenças, outros valores. Eu me anulei, eu falei, quer saber? Eu vou tentar mesmo assim, porque, né? Quem sabe dá. Mas nunca dá, cara, porque a vida é sobre você ser curado disso tudo, sabe? Então só vai ser quando você entender que você pode mesmo. Só vai ser quando você entender que você é um ser especial, de verdade. Eu quero dizer pra você nesse vídeo, se você não se sente assim, faz como eu, tá? Busca fazer terapia, busca algo que possa ajudar você. Eu tenho feito isso, porque eu percebi que ao longo da minha vida eu tenho colocado essas crenças, e essas crenças têm feito com que eu ainda sofra muitas consequências, tá? E enquanto eu não limpar isso, eu vou continuar sofrendo as consequências. Então chegou a hora de que essas crenças, esse alto valor, esses sentimentos, não sejam mais colocados debaixo do pano. Pelo contrário, chegou a hora de que eu combata tudo isso da melhor forma possível, tá? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Espero que você não se diminua nunca, você entenda que você é um ser único e que tudo vai dar certo, né? Tudo tem um momento certo também para acontecer. Mas não deixe debaixo do pano as suas crenças, seus valores, seus princípios. Principalmente aqueles que incomodam você, sabe? Que fazem você se sentir diminuído. Porque são esses que você tem que combater. Eu sempre digo, não se combate, não se briga com um inimigo desconhecido. Você tem que conhecer os seus medos, tá? E o sentimento é o segredo. Quando você sente alguma coisa, um incômodo, corre atrás disso e tenta entender, tenta melhorar, porque você vai conseguir. Beleza? Espero que você tenha curtido aí. Fica ligado nas suas crenças, principalmente naquelas que te sabotam, que te fazem sentir menos do que qualquer outra pessoa, ou que não validam os seus sonhos porque você pode todas as coisas, porque você é um ser iluminado, você é um ser divino, tá vivendo a experiência humana, mas que é capaz de fazer todas as coisas que você quiser, beleza? Então, tamo junto. As duas crenças aí que mais me incomodam hoje, área financeira e área de relacionamentos, que eu estou agora trabalhando para ser curado disso e para viver em pleno estado de sabedoria, pleno estado de equilíbrio, e aí sim me abrir de novo de uma forma concreta e encontrar aquela pessoa especial, poder fazer com que os meus negócios fluam, enfim. Mas vai dar tudo certo, porque no final de tudo existe a certeza de que tudo já está predestinado, tá? Então, espero que você tenha curtido esse vídeo, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo
Valeu!